Muito bem, estamos de volta e eu estou aqui feliz porque você está acompanhando os nossos episódios e hoje o episódio As Pragas. Você já ouviu sobre as pragas que temos no Apocalipse? Essas pragas aí estão prestes a acontecer e você precisa saber quando, como é que vai funcionar esse negócio. E nós aqui desse podcast, especialmente Identidade Jovem, queremos que você esteja preparado para o momento final da história. Por isso estamos estudando preparação para a crise final. E é aqui que a gente vai buscar agora alguns tópicos muito importantes. Mas para isso, nós vamos fazer uma oração especial e vamos pedir para a Stephanie orar para a gente. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais esse estudo. Lhe peço que nos ajude a ter discernimento, Pai, entendimento sobre esse assunto. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está aqui nesse podcast. É isso que eu lhe peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Então, galera, olha só quem está com a gente aqui. De novo, nosso amigo Henrique, nosso amigo Matheus, nossa amiga Stephanie, essa galera aqui motivada, envolvida com o Ministério Jovem, tem o coração no Ministério Jovem, dedicam anos e anos e anos, né? Tudo que eles fazem, sempre pensando nesse ministério maravilhoso. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês, pelas habilidades de vocês, por tudo que vocês fazem lá na linha de frente na igreja. E hoje repartindo com a gente mais um tema. E vamos dar-lhe praga agora aí nesse assunto, né? Gente, olha, esse negócio de praga é um problema, né? Rapaz, pastor, um dos motivos de algumas pessoas terem medo de estudar o livro do Apocalipse é muito pelo capítulo 16. Claro, pela falta de conhecimento, as pessoas acham que aquilo ali vai vir sobre elas. A gente vai estudar, inclusive, sobre quem, né? Virá ali essas pragas. Então, não precisa ter medo, mas uma das coisas que as pessoas têm na cabeça é de que eu vou estudar isso aqui, o negócio é feio, ó, é muita coisa e tal, e aí fica com medo de estudar sobre praga. Pois é, nós temos 7 pragas no livro de Apocalipse apontando para os eventos finais. Então você que está com a gente, fique ligado que a gente vai começar agora aí, vamos pedir para o Henrique falar para a gente qual é a primeira praga, o que vai acontecer nesse momento, dá um toque para a gente aí. Vamos lá. Você que tem a Bíblia e quiser acompanhar de repente na Bíblia, né? Na Bíblia isso está escrito em Apocalipse 16, e no livro, no nosso guia aqui de estudos, as pragas está no capítulo 10, ok? Então, a primeira praga, descrita aí no versículo 2 do capítulo 16, diz assim, ó: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, essa daqui, pastor, a primeira praga, para começar bombando, já aí, doendo, já vai vir sobre o corpo, entendeu? Eita. É úlcera e enfim, ali feridas, coisas ali terríveis que vão vir sobre. E aí ele já fala sobre quem? Interessante é isso. Vai vir sobre os adoradores da imagem e portadores da marca da besta. Então, receber essa primeira praga aí, que são úlceras. Só lembrando você, lá atrás estudamos sobre selamento, quem foi selado por Deus, pelo anjo de Deus, esse não vai receber. Agora, aqueles que não foram selados já se posicionaram do lado desse poder religioso, dessa besta. E aí já tem um sinal errado e vai vir sobre esses, então, essa primeira praga. E outras também, né? E é interessante que essa expressão úlcera, utilizada aqui no Apocalipse, é a mesma expressão utilizada para Jó, quando Deus permitiu que Satanás tocasse a sua saúde, ele ficou coberto ali de chagas e feridas. Então a gente entende que da mesma forma que a doença de Jó era literal, da mesma maneira a doença dos últimos dias, na primeira praga, também será literal. Porque úlcera tem isso, né? Dependendo do local que dá no corpo, é uma ferida. É uma ferida ali, então é algo que virá sobre o corpo mesmo dessas pessoas. E a segunda, hein? Segunda praga, segunda taça aí no livro de Apocalipse 16. Stephanie, comenta pra gente. E agora no versículo 3 diz: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Olha só. Terrível, hein? E o mar se convertendo em sangue, gente. Como é que faz aí? Os peixes? Mas vai virar vai morrer tudo. Isso vai dar caos. Isso vai dar, como diz aqui, né? No norte, isso vai dar uma nhaca tão grande. Imagina
O negócio vai dar um fedor tão grande. Tudo sangue, porque o mar tem muita água, né? Com Imagina. certeza, né? Mas tem muito animal também, né? Tem muito peixe em todo o planeta. Imagina esse negócio acontecendo. Vai ser um testemunho fortíssimo, né? Porque aqui, nesse momento, já está fechada a porta da graça. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E o arrependimento pode até surgir, mas não vai mais ter intercessor. Aí vai ver as coisas e vai ser tarde demais, O né? Espírito Santo já vai ter se retirado, né? É. E o comentário bíblico adventista vai dizer que essa segunda praga ela vai afetar os grandes navios, o comércio marítimo entre as nações, porque Deus está manifestando a sua ira com as nações por terem se colocado debaixo da autoridade da besta. Essa é uma forma de Deus manifestar essa ira. As nações tinham autonomia de permitir ou não, né, esse dia, imposição de um dia de guarda, e não impediram, e acaba então que agora vem as consequências, né? Bom, Mateus, fala pra gente aí dessa terceira, o que mais vai acontecer aí? O texto diz assim no verso 4: Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Verso 5: Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, e também sangue lhes tem dado a beber, pois são dignos disso. E ouvi do altar que se dizia certamente: Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. E essa praga aqui, ela tem algo interessante, que a gente sabe que o povo de Deus, durante toda a história, sempre foi perseguido, morto, assassinado e martirizado. E a gente se lembra, por exemplo, da história de Isaías, que foi cortado ao meio, de Paulo, que foi decapitado, de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Então, o que o texto dá a entender é que os ímpios, aqueles que derramaram o sangue dos justos, eles vão tomar esse sangue como recompensa, porque eles derramaram sangue do povo de Deus. E o anjo vai dizer: eles são dignos de tomar esse sangue. Sangue inocente, né, que acabou ali sendo injustamente mortos e perseguidos, né? Bom, muito interessante essa análise aí. Então nós vamos ver as fontes das águas se tornando em sangue, e aí não tem mais água potável. Imagina o espanto, né, pastor? Se o cara abrir a torneira ali, E o sair chuveiro... sangue em vez de água, porque não vai ter água potável mais. E vai ser um grande desafio, vai ser uma correria para lá e para cá. Mas é importante a gente notar que essas pragas, elas são literais, elas vão acontecer de forma literal, porém, elas não são universais. Em pontos específicos. Por quê? Se ninguém sobreviveria, Se né? toda a água se tornasse sangue, ninguém ia sobreviver. Exatamente. E não é esse o projeto de Deus. Então a gente entende que será literal, porém vai acontecer em algumas regiões específicas. Certamente vamos ouvir notícias, né? Notícias, olha, aconteceu isso em tal lugar, aconteceu isso em tal lugar, aconteceu pontuais, né? E a gente vai montando todo esse cenário de todos os momentos das taças da ira de Deus caindo sobre a terra, né? Com certeza não serão locais assim aleatórios, né? De repente ali o antro do engano, onde de repente mais houve ali mentiras e divisões e tudo mais. Então esses cantos receberão então essa praga. Exatamente, então fala sobre esse quinto ponto aí, que é bem por aí. Quinto ponto. Mas antes do quinto, vamos pro quarto? Vamos! Vamos. Bora lá. Stephanie, é você. Seguindo aqui. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas, contudo recusaram arrepender-se e glorificado. Se a gente já acha o sol de Manaus quente, imagine o que queime os homens. Tu, Henrique, que não é daqui de Manaus, o sol também é quente? É primo. Eu sou de Porto Velho, mano. É bem aqui. Cuiabá, Muito Porto quente. Velho, Manaus. São lugares bem quentes, né? E o negócio vai esquentar, meu amigo. E olha, se você for aí para a região do Egito, Oriente Médio, é super quente também, 50 graus ali, fácil. Então imagina, que desespero, né? O calor excessivo. Agora, com o sol queimando os homens como fogo,
Aí ainda a gente não conhece ainda, né? Eu nem quero conhecer, né? Não mesmo, não é pra gente não isso Nem aqui. eu. E tem um texto no Antigo Testamento que vai dizer que o Sol vai superaquecer 7 vezes mais. Mas eu não entendo que esse texto se aplica a isso aqui. Por quê? Vamos analisar. Se o Sol superaquecesse 7 vezes mais, a gente ia chegar a 280 graus Celsius. Como a gente já disse, ninguém iria sobreviver. Novamente. Não é o projeto de Deus. Mas vai superaquecer, mas não será nesse nível de calor. Tão grande, né? Tão intenso. Né? Muito bem, então agora para o quinto, né? Quinto, vamos Henrique, lá. você estava tão empolgado com com esse momento aí, Esse né? momento. Então, Vamos voltando aqui. Então, o pastor fez aquela ponte, já pediu o quinto, porque eu tinha falado justamente dessa parte local. E é isso, justamente o que a quinta praga vai falar aqui. Ó. Por exemplo, verso 10 e 11, né? Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Às vezes tem gente que pensa, poxa, mas esse Deus aí é muito sádico. Como é que pode, né, ter prazer em fazer um negócio desse? Meu amigo, você reparou que o que o pessoal tá fazendo aqui? Tá mordendo a língua, tá com úlcera, tá com dor, e nem assim reconhece o seu erro. Continua blasfemando contra Deus. Então não é que Deus é sádico. É que essas pessoas têm um coração tão endurecido pelo engano e pela mentira. E aí esse local específico, porque o quinto cai sobre o trono da besta, que nós acreditamos que está na região de Roma. E o reino desta cobre de trevas, ao ponto dessas pessoas morderem a língua. Eu não sei quando já tiveram a experiência de morder a língua, né? Sem querer. Não é muito terrível, gostoso, é não. terrível. E aí a gente morde sem querer e rapidinho ali, já sangra, às vezes até forma depois uma ferida, e por dias é terrível, é terrível, é terrível. Imagina a pessoa chegar ao ponto de morder a língua de tanta dor e nem assim reconhecer. Vai continuar blasfemando contra o nome de Deus. Essa é a quinta praga. Por quê? Porque nesse momento o Espírito Santo já terá sido retirado da terra. E é o Espírito Santo que produz o arrependimento. Se o Espírito Santo não está mais na terra, não tem como eles se arrependerem. Então o que eles vão fazer? Vão blasfemar do nome de Deus. Emenda aí, Mateus. Então a sexta taça. Sexta praga. É interessante que as 5 primeiras pragas, elas são literais. Mas a sexta praga ela é simbólica, porém com efeitos, desdobramentos na realidade. O texto diz assim, no verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Para a gente entender essa sexta praga, esse secamento do rio Eufrates, a gente tem que voltar ao Antigo Testamento. No livro de Daniel, no capítulo 2, quando Deus deu uma visão a Nabucodonosor, ele viu que após a Babilônia surgiria um outro império, a Média e a Pérsia. E os historiadores vão contar que a Babilônia era quase intransponível. Era quase impossível invadir a Babilônia terrestre. E ela era cercada historicamente pelo rio Eufrates. Mas a história vai nos contar que Ciro, rei da Pérsia, ele secou, ele desviou o leito do rio Eufrates e ele invadiu a Babilônia juntamente com seus exércitos. Então, esse secamento do rio Eufrates, na profecia, representa a queda da Babilônia terrestre, mas também representa nos últimos dias a queda da Babilônia mística, que nós, a Igreja Adventista, entendemos como sendo Roma papal e Roma imperial. Muito bem.
foi buscar na história aí bastante anos atrás, hein? Mais de 2000 anos aí. Depois mais quase 3 mil anos atrás. Muito bom. Gente, nós vamos agora caminhando para a sétima taça, sétima praga. E aqui o verso 17 do capítulo 16 de Apocalipse, verso 17 em diante, eu quero ler para vocês, diz assim, ó. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram então relâmpagos, vozes e trovões, ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há seres humanos sobre a terra. Tal foi terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, ou seja, acabaram se desaparecendo, e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens, e grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, que é em torno de 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Nós vemos aqui a saída do santuário, né, do sumo sacerdote, que é Jesus. Ele sai do santuário, está feito. Conclui-se seus trabalhos de intercessão, acaba então definitivamente o advogado, aquele que estava disponível para proteger você, pegar sua causa do pecado e te libertar. Agora você não tem mais um advogado, agora você tem um juiz, e ele está vindo para julgar todas as nações e todos aqueles que estão do lado dele ou não. Então, nós temos aqui a volta de Jesus, o sétimo selo. Aliás, a sétima taça, a sétima praga, é então a volta de Jesus. Agora, outro detalhe importante dessas pragas, qual é a extensão? Né? Já foi falado aqui, mas só para a gente lembrar, a extensão, elas não são universais, com exceção dessa. Essa, todo olho verá. Todo olho vai ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, e nós vamos ter a alegria de ir com ele. Eu quero, e você que está ouvindo aí, você que está vendo a gente, você quer ir também? Outro detalhe, duração. Quanto tempo durará essas pragas? Quanto tempo durará esse período? Quem quer comentar aí? A gente acredita, né, pelos estudos do Espírito de Profecia, os nossos comentários bíblicos e Apocalipse capítulo 16, que vai ser um tempo breve. Até pelos fatos que aconteceram antes e pela sétima ser aí a preparação, se a gente pode dizer assim, a preparação final para a volta de Cristo. Então a gente crê que esse tempo entre o selamento, né, a chuva serôdia, o alto clamor, todos esses temas que a gente já tem perpassado aí, com o derramamento dessas pragas e a volta de Cristo, não vai ser questão aí de anos e anos e anos, não. Isso é um tempo breve. Quanto tempo? Não somos capazes de mensurar com as informações que temos, mas será um tempo breve. Poucos anos, né? De repente, não sei, chutando aqui 2, 3. Talvez até menos. Até menos, né? Então, pois é, por aí. E eu gostei muito do que o senhor falou, citando aí Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Jesus, ele nasceu humildemente, viveu perfeitamente, morreu injustamente, ele ressuscitou poderosamente, e ele voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Amém, amém. E é exatamente isso que a gente quer e espera, né? Mateus, que legal, eu fico feliz de ver jovens como vocês conhecendo a palavra, buscando, entendendo da palavra. Isso é muito legal para você que está assistindo a gente, para você entender que você também pode ter esse conhecimento. Está disponível para você, está aqui no livro, está nesse material. A gente está ajudando você a conhecer, a entender esse material dentro da própria Bíblia. Então está muito fácil, é só você buscar, dar uma lidinha, pega um capítulo de Apocalipse por dia e lê, você vai entender. Pega um pedaço, algumas páginas que tem a ver com o capítulo, e você vai começar a estudar e vai ter esse conhecimento também. Nossos jovens aqui aprendem isso na sua igreja local, ali no dia a dia, no sábado, na escola sabatina, no estudo bíblico. Você não pode deixar de estudar para não ser pego de surpresa, tá? Outro detalhe aqui, ó.
a proteção dos selados. Acho muito legal esse momento aqui, a proteção dos selados. Quem ficou com Isaías 33:16? Quem pode ler para a gente? Eu. Você pode ler, Stephanie? Então, Isaías 33:16. Olha só, a proteção daqueles que do selamento e tal, né? Quem será protegido por Deus e como será essa proteção? É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Olha só o Amém. cuidado de Deus. Amém. Então, no momento das pragas, dessa ira de Deus, né, do juízo final ali, né, desse primeiro bloco, né, depois a gente fala de um outro juízo de Deus final, que é depois do milênio, a gente pode falar isso depois em outro momento, vocês vão ouvir, é que nesse momento Deus vai cuidar de todos os detalhes. Essa segurança é hoje que a gente busca, não é naquele momento. Então, essa segurança e a certeza é hoje, para você entender e saber. Olha só o que a Stephanie leu. Isaías 33:16 diz que ele vai dar comida para você, a água, o pão, nada vai te faltar. Assim como na caverna de Elias, onde ele recebeu o pão dos corvos, os pássaros trouxeram alimento para ele. Deus não deixa faltar. Amém. Deus é bom, perfeito, vai cuidar de você em todo Que momento. alegria. Né? Gente, praga aí, finalizando, estamos no fim já do nosso programa de hoje. Tem mais algum comentário que você quer fazer, que você pontuou, que você falou, olha, isso aqui é importante? Tem? Alguém mais quer falar alguma Eu coisa? quero, pastor. Pois não. Deixa eu pode falar uma coisa aqui muito legal, muito bonita para a gente poder aquecer o nosso coração. É verdade que as pragas elas vão cair, mas aqueles que estiverem selados, a profecia diz que serão preservados. E tem um salmo que a gente geralmente fala ele nos cultos, nas pregações, mas a gente tem que entender que esse salmo é um salmo profético, que é o Salmo 91, Uhum. que nos remete às 7 pragas. Diz assim, ó, a partir do verso 7. Isso é para a tua vida. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verá o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. E nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então a gente entende que as pragas elas vão cair, mas elas não vão nos afetar, porque nós estaremos protegidos debaixo das asas do Onipotente. Amém. Amém. Pastor, quero comentar também sobre o que o livro traz na página 145 no final. Fome de ouvir a palavra de Deus. Olha isso daqui. Naquele dia, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus. Abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Querido jovem, querido amigo que nos ouve hoje, eis o tempo da oportunidade. Eis o dia da salvação, eis o dia da entrega. Eis o dia de mudar os comportamentos e andar em novidade de vida. Porque agora é a hora da decisão. Porque quem sabe esse momento, se você tomar uma decisão errada, esse momento no futuro poderá ser usado contra você, porque você teve a oportunidade. Essas pragas cairão sobre pessoas que tiveram oportunidade, que desprezaram o ensino da verdade. Então, queridos, vamos buscar, vamos correr atrás, mas no momento errado. O momento oportuno é agora. É hoje, enquanto nós não estamos ainda no tempo de angústia propriamente dito, as pragas ainda não caíram, a porta da graça ainda está aberta, a oportunidade para você se achegar a Jesus, ele ainda hoje é advogado, dentro de pouco tempo será juiz, mas hoje ele está pegando a sua causa, pegando os seus problemas e ajudando para que você não faça parte dessas pragas do lado errado, mas fique do lado certo. Tenha a identidade, jovem, tenha uma identidade que possa
estar consciente do que você tem que fazer nos dias de hoje, que é se preparar, estar do lado de Deus. Muito bem, que Deus continue nos abençoando. E aqui a gente quer finalizar agora com uma oração. Eu peço que você, Henrique, ajude e leve nossa mente e o coração daqueles que estão ouvindo e vendo a gente, para também tomar essa decisão importante de ficar do lado de Jesus. Ora por nós e ora por todos os nossos amigos que estão ouvindo. Vamos orar, queridos. Grande Deus e Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas que também é o Deus de cada um de nós. Amém. A Ti o nosso louvor, a Ti a nossa gratidão. Estudamos aqui no Apocalipse 16 as pragas que cairão no final dos tempos sobre aquelas pessoas que decidiram pelo erro, decidiram adorar a besta e a sua imagem. E nós cremos pelo Teu poder e te pedimos o Teu auxílio para que nós não façamos parte desse povo, mas pelo contrário, que nós façamos parte do povo do Senhor. Amém. Nós terminamos esse estudo aqui não tristes, não com medo e não desanimados. Nós terminamos com alegria e com esperança no coração, porque, como Mateus leu aqui no Salmo 91, o Senhor nos livrará, o Senhor nos guardará e, por fim, o Senhor nos salvará. Amém. Fica conosco, nos abençoe, abençoe os amigos que nos ouvem, que possam tomar uma decisão ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, valeu, gente. Um abraço para você que está nos assistindo. Não esquecem, no próximo bloco, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a libertação. Como você vai fazer parte desse grupo. Fica ligado, a gente se vê. Tchau, tchau.